Ai, gente, aqui é a Artes do canal Medical Center. Hoje, né, que estamos no Medical Center. Quem viu meu vídeo de Setsubun? Eu amei essa máscara de homem, gente. Quem viu meu vídeo de Setsubun viu que eu ia falar neste próximo vídeo sobre Hina Matsuri. O que seriam esses dois bonequinhos? São Hina Ninjos de origami que eu fiz hoje na minha aula de japonês. Eu estou dando aula, gente, por favor. Então, né, eu estou dando aula, então eu fiz isso para comentar um pouco sobre a história do Hina Matsuri. E o que seria o Hina Matsuri? Né? Hina Matsuri é considerado como tipo, o Festival das Garotas. É um dos festivais tradicionais que foram originados da era Heian, no Japão. E eles é voltado para todos os eventos tradicionais que tem, eles são voltados para tirar as impurezas da vida da pessoa. O Hina Matsuri geralmente é voltado para garotas, mas geralmente as pessoas comemoram também com os garotos, comprando comidas na cores das rosas, branco e verde, como bolos, que nessa época no Japão, como é primavera, já tem bastante morango, então as crianças gostam bastante. Então eles geralmente quem tem só menino comemora do mesmo jeito, porém quem tem menina é um pouco mais especial. No primeiro evento anual do Budê, eles preparam um altar que se chama Hinakazari ou Hinadan, e é onde que eles colocam esse tipo de bonequinho, que desejam que a criança tenha felicidade, prosperidade na vida, e quem sabe até, assim, algumas mães já até proporcionam, já fazem isso, por exemplo, quando a criança já está crescendo um pouco mais, para que ela futuramente encontre um marido, né, fique noiva e tudo mais. Mas o mais importante é desejar que a criança cresça com saúde e felicidade, né? Então, na época da era Heian, deu-se origem a 5 festivais sazonais para tirarem as impurezas, e eles foram marcados por 5 festivais que eles desejam longevidade, saúde, tiram as impurezas da vida da pessoa e prevenção de desastres. Os 5 festivais sazonais começam em 7 de janeiro, que é o Hitobi ou Nanakusa Gayu, que é o festival de 7 anos. O 3 de março, que é o Joshi, que é o Momonoseku, ou seja, a época de florescimento das flores de pessegueira, que também é considerado como a época de florescimento das garotas, né? No caso, é mais por causa da primavera mesmo também, né? Um pouco acontece assim, que é o Hina Matsuri. De 5 de maio, que é o Tango no Seco, ou Shogu no Seco, que são o festival que a gente chama de Kodomo no Hi, que é o dia da criança. 7 de julho, que é o Tanabata, ou Hoshimatsuri, que eu tenho um videozinho aqui no meu canal também falando sobre a história da lenda do Tanabata. E 9 de setembro, que é o Choyo no Seco, ou Kiku no Seco, que é a entrada do outono, é perto da entrada do outono. Então eles acreditam que, né, fazendo esses festivais e tudo, eles desejam, é muito bom para as crianças e tal. Os mais comemorados são realmente esses 3 de março, 5 de maio e 7 de julho, que coincidentemente dão dia 3 do 3 e 5 do 5 e 7 do 7, dão datas iguais. Eles são os mais comemorados, que é o Hina Matsuri, o Kodomo no Hi e o Tanabata. Geralmente tem bastante festas, essas coisas. Duas das origens do Hina Matsuri, também que já foram explicadas, é o Hitogata, que desde muito antigamente no Japão era costume eles despejar ou colocar assim, né? No caso, eles faziam o Nagashihina, que era despejar ao rio as bonecas feitas de papel, por exemplo, como essas aqui, e passavam por ele. E quando a pessoa dobrava, fazia seu origami, né, no caso fazia a sua dobradura, ela passava todas as impurezas, os maus que ela tinha, assim, tudo que ela não queria para essas bonecas, amarrava-os uma com a outra para não se perderem no par, e jogava no rio para que elas substituíssem o corpo da pessoa, para que a água levasse tudo que era negativo e os desastres, etc. Outra origem foi o Hinasubi, que vem também
época das crianças já aristocratas que já brincavam com bonecas e tal, e brincavam de casinha, então eles originaram disso. Na era Heian, que né, Hina eram bonecas delicadas, pessoas delicadas, era considerado isso, então já veio daí também a origem do Hinamatsuri, que é uma dedicação às meninas mesmo. E aí, como tá tudo ligado, né, na casa de pares e tal, eles começaram a, eles sempre colocavam os bonequinhos em pares. Eles nunca deixavam só a menina ou só o menino, eles sempre colocavam em pares. Então, na era Muromachi, as bonecas foram ficando mais, como eu posso falar, sofisticadas e tal. Eram coisas de pessoas mais, coisas de pessoas mais ricas, né? E passaram a ser coisas, assim, deixaram de ser coisas para você jogar no rio, para despejar, e passaram a ser enfeites de casa mesmo. Tanto que começaram a montar os altares. Aí também elas se tornaram uma ferramenta de noivado, que é como se desejam para que entre as moças da aristocracia, para que elas encontrassem um noivo, né? No caso, para que elas entrassem no noivado. Na era Edo, que era a época dos príncipes, né? Que no caso era mais ou menos na época de março, eles declararam que era a era das meninas, porque é uma época que isso começou a se tornar, as meninas começavam a ter um pouco mais de delicadeza, florescia a delicadeza nas meninas, etc. É mais ou menos essa crença, então por isso eles começaram a enfeitar os altares tanto com flores de pessegueira e coisas delicadas, que seriam as bonecas finas. E aí, com o tempo, as mudanças das bonecas foram aumentando, as bonecas foram melhorando, logicamente, elas começaram a ficar numa coisa mais fina, deixaram de ser coisas de gente mais, assim, deixaram de ser só uma crença e começaram a passar a ser parte da cultura mesmo. E aí, eles sempre foram os homens e as mulheres, né? Sempre foram um par, e aí então é o Genroku Bina, ou Mebina, que é essa daqui, que seria a princesa, e eles começaram a colocar vários, como vocês falam, que são várias camadas aqui, eles colocam nela, nas bonecas hoje em dia, elas são vestidas com 12 camadas de roupa, e o Kyohobina, que eles foram crescendo, tipo, cada ano que passou, assim, as eras foram mudando, eles foram fazendo os bonecos maiores para representar o imperador mesmo, uma pessoa forte, né, grande. E então eles começaram também, como as coisas virou da aristocracia e tudo, os pessoal começaram a virar uma coisa mais sofisticada, começaram a enfeitar o altar com violões dourados, colocar os dois na frente de violões dourados, com lanternas, e colocar flores de pessegueira. Depois, alguns anos depois, alguns tempos depois, eles começaram a colocar várias Yusukubina, que são no caso seriam como eu posso dizer, as bonecas empregadas, as damas da corte, com roupas da corte, né, que foram ficando mais sofisticadas. Então tem as concubina também, que são as bonecas de todas as idades. E aí elas foram se cuidando até atualmente, que tem vários lugares que fazem o altar na época do Hinamatsuri. E em torno do fim da era Edo aumentaram as bonecas serviçais, né, que colocaram já as damas da corte, né, que são as 3 damas que eu vou explicar já mais pra frente, eu vou explicar como é que monta o altar certinho. Então eles colocaram as 3 damas da corte, os 5 músicos embaixo, os ministros, os enfeites do noivado da princesa, os enfeites que usam para fazer casório e altas coisas assim. Então foram aumentando a sua escala muito grande, até que esse ano, se vocês procurarem no Instagram pelo hashtag Hinamatsuri ou Katsuisai Temple, vocês vão encontrar que o Katsuisai Temple deu um upgrade muito grande no Hinakazari deles, e eles fizeram um Hinakazari de 32 andares esse ano, com mais de 1.200 bonecos, e é um dos maiores do Japão. E é muito bonito mesmo, assim, deve ter sido muito trabalhoso, com certeza, porque é cheio de detalhezinhos. Quando você explicar sobre cada andar, vocês vão entender melhor. Então é muita coisa mesmo, muito delicado. Então a gente tem como todo tem essa história, essa cultura de
que foi mudando e tudo. Temos a época de desmanchar, de montar, né? E a época de desmanchar. Depende muito, assim, da região. Mas geralmente as pessoas já montam depois do Setsubun, que foi o que eu expliquei no outro vídeo anterior, que foi dia 3 de fevereiro. Então a partir do dia 4 de fevereiro, que é o início da primavera, eles já começam a montar esse altar, né? E eles já começam a montar. Porém, você pode montar quando bem desejar. Só não se deve montar jamais, né? Assim, pela crença dos japoneses, não se deve montar uma noite antes. No caso, no dia 2 de março, você não se deve montar, porque isso se chama Ichiakazari, ou seja, decoração de uma noite. Isso traz má sorte para a menina que estiver em casa. Então, eles nunca deixam, pelo menos uma semana antes, eles aconselham você estar montando esse seu rinandão, para poder, né, estar tranquilo, não acontecer nada de desastre. Deve-se desmontar o altar também no dia seguinte, ou seja, dia 4 de março, ou até o início de abril, que no calendário antigo era o dia 3 de março. Caso não consiga desmontar a tempo, eles disseram que tem um truquezinho, que é você pegar o Dairi-sama, que é esse daqui, é o Hime-sama, e virarem eles de costa para o altar. Por exemplo, no caso aqui do biombo aqui atrás, você vira eles de frente para o biombo. E como se eles tivessem voltado para casa, dormido, para não ocorrer esse risco de estar passando a época e estar o altar desmontado. Então vamos lá. Eu vou começar a falar sobre a montagem do altar, que é tipo... Eu não vou falar sobre os 32 andares, viu, gente? São apenas 7 andares. E é, assim, o sexto e sétimo andar é uma explicação bem rapidinha, então vai demorar mais nos primeiros andares. Vamos lá. O primeiro andar. No primeiro andar temos o Dairi-sama, que é o imperador, né? Que eles colocam um boneco grande, de um moço bem grande, né? E tal, com roupas enfeitadas, etc. Tem uma montagem de diferença também, porque cada lugar, como eu disse, não sei se eu cheguei a citar isso, cada região monta de um jeito. Então, na região de Kyoto, que é na onde foi o centro da sociedade aristocrata, eles colocam o Dairi-sama à esquerda, virado para a direita, assim, um pouquinho virado para a direita. E na região de Kanto, como era centrado mais pessoas dos samurais e esses tipos de coisas, eles colocam no lado direito, voltado para a esquerda. Entre os dois, eles colocam vasinhos com flor de pecelheira. Dos lados deles eles colocam lanternas de papel, que também é enfeitado com flor de cerejeira. Atrás eles colocam os biombos dourados. No segundo andar temos a Sanmin Kanjo, que seriam as 3 damas da corte. E ao centro a gente coloca a dama da corte que serve mais tempo ao reino, né? Assim, mais tempo a princesa e ao Dairi-sama. Ela é a mais antiga. Geralmente ela tá sentada ou ela fica em pé. Só que mas a maioria dos Hinadan que eu andei procurando na internet, eles deixam ela sentada. Então ela tá sentada. As duas que ficam de lado, elas são colocadas, se ela tiver as pernas à mostra, elas colocam as pernas voltadas para frente. No caso, elas ficam com a perna voltada para... Quando você olha o Hinadan, elas já estão com as pernas bem de frente. A dama do meio, que é a mais antiga, ela segura tipo uma mesinha, um suporte. A da direita, ela segura um nagae, que é uma espécie de olho. Eu vou colocar a foto para vocês verem. E a outra segura um hisage, que é uma espécie de concha, que geralmente eles usam muito em templo para banhar as estatuetas, etc. Entre as damas, as 3 damas, eles colocam... Assim, entre as 3 damas, então tem as 2 damas da direita e da esquerda. Entre as 2 damas da direita e esquerda e a do centro, eles colocam uma mesinha, tipo um suporte, onde se põe os motivos branco e rosa. No terceiro andar, ficou os Goninbayashi. Em Kyoto, eles não se chamam Goninbayashi, que seriam os 5 músicos. Eles se chamam Gagaru Akami, que são a mesma coisa, são os músicos.
Só que eles mudam os tipos de instrumento deles. Eu vou colocar a foto de todos os instrumentos que eu não vou conseguir explicar direito como é que é a diferença de um instrumento com o outro. Mas vamos lá. Todos são sentados de frente no seu andar, né, que seria o terceiro. São enfileirados da esquerda para a direita, que é o taiko, o okawa, kotsuzumi, a flauta e por fim um tipo de um leque. Na verdade é tipo uma faca, mas é tipo um leque. Então eles são da esquerda para a direita. Na versão de Kyoto, eles são os músicos de gagaku, como eu disse, então eles são da esquerda para a direita. Uma flauta transversal, um flautim, um tambor, um show, que é tipo de uma flauta mais tipo de feito de bambu com várias hastes, e o outro tamborzinho que tem aqui do lado, ou seja, eles não têm um leque e são 3 flautas em vez de 3 tambores. E no quarto andar temos o Zugin, que é os ministros. O ministro mais velho geralmente fica à esquerda, porém tem muitos altares que colocam ele à direita, né? Então é o velho que é posto, como condiz ao nome, à esquerda. Ele é o ministro da esquerda, na verdade. Mas ele, às vezes eles montam o altar como se fosse assim, de acordo com as costas, né? Então ele fica de costas para o altar e ele fica na esquerda dele. E voltado para a direita, e o ministro da direita, como já condiz o nome dele também, que é o mais jovem, ele fica na direita voltado para a esquerda. Nas mãos de ambos temos os arcos e as flechas. Temos o arco na mão esquerda e a flecha na mão direita. E temos flechas nas suas costas que a gente volta eles para a direita para serem vistos. Entre os dois ministros, no centro deles, se coloca o Hishimoti, que é um moti de 3 camadas, verde, branco e rosa. E aí do lado eles colocam umas mesinhas com vários potinhos dentro, vários potinhos que tem uma montagem e tal lá, toda bonitinha, que coloca uma de cada lado. No quinto andar, lembrando que os andares são contados de cima para baixo, tá, gente? Não de baixo para cima. Então, o quinto andar de cima para baixo, eles ficam os shicho, que são os empregados. Só que eles estão bêbados, então eles são chamados bêbados, né? Então, voltados todos para frente, eles são colocados para a esquerda e para a direita. O bêbado chorão, o bêbado bravo e o bêbado sorridente. O chorão tem nas mãos um lancinho, para quem não sabe, é aquele negócio de capar folha, viu, gente? Eu também não sabia que chamava assim. O bravo tem uma pá de lixo e o sorridente tem uma vassoura. Isso na versão de canto. Na versão de Kyoto, eles entendiam assim, eles temos o daikasato, que eu vou pôr a foto aí, o suporte de sapato e um tategafá. À esquerda, voltado para frente, né, lógico, de frente, temos a árvore de tangerina vista à direita, que é uma árvore que antigamente tinha, que era plantada à direita à esquerda, se não me engano, do templo, e era visto da direita para a esquerda. Então, do lado ao contrário, temos a cerejeira vista à esquerda, que ela era plantada da direita, vista da esquerda. Aí, finalmente, chegamos ao sexto andar, que tem os utensílios, é o Hanayame da Igusoroe, que é os utensílios usados para a noiva. E no sétimo andar temos o Koshire da Igu, que é os utensílios usados para o casamento. Os utensílios da noiva são os utensílios que a princesa usa no dia a dia. São coisas tipo pentes, uma gaveteirinha, coisas desse gênero. E os utensílios de casamento são utensílios usados durante a cerimônia, como a cesta, a carruagem, onde ela é levada, que antigamente tinha essas coisas. Quem viu bastante anime, que tem esse tipo de eras antigas, deve saber o que é. Mas eu vou postar uma foto do mesmo jeito. Então, tipo, tem muitas coisas. Tem também as várias comidas que são feitas. Não são feitas só coisas de morango, né? Mas é mais usado porque é uma fruta da estação. Porém, eles usam bastante coisas que as crianças gostam mesmo. Tem tipo um biscoitinho que chama boro.
Lá eles vendem um pacotinho já assim com os desenhos da Elis-sama, da Rina Samaki para justamente essa data. Tem gelatinas de 3 cores, tem mochi de 3 cores, tem várias receitas. Se você procurar, por exemplo, no Cookpad, que é um site, cookpad.jp, que é um site de comida de receitas japonesas, só você procurar Hina Matsuri, aparecem milhares de receitas para fazer esses produtos exatamente Hina Matsuri. E todos eles, na verdade, são meio que verdes, brancos e rosas, que são as cores exatas do Hina Matsuri. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha explicado bem. E caso ficou alguma dúvida, é só me perguntar. Eu vou estar postando também, talvez. Eu pretendo estar postando também várias coisas na page do canal. Então acessem lá, curtam a page para receber notificações sobre vídeos novos, mais detalhes sobre os vídeos e muitas novidades por aí virão. Eu espero estar podendo postar vídeos frequentemente, com um pouco mais de frequência. Eu espero não ter confundido muita coisa pra vocês nesse vídeo de Hina Matsuri. Eu espero que vocês gostem do vídeo, dá um like aí, né? Caso vocês gostem bastante assim, de cultura japonesa, querem espalhar também, pode linkar esse vídeo, fiquem à vontade. Assistam os vídeos do canal quem não assistiu ainda, se inscreva no canal para mais notificações também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero estar podendo ajudando bastante gente com, assim, com cultura, essas coisas. E eu pretendo estar postando mais vídeos futuramente sobre cultura e tal. Como eu disse nos eventos sazonais, como eu já fiz o do Shanabatai, estou fazendo de Hina Matsuri no mês de maio, estarei fazendo, ou no final de abril, estarei fazendo um vídeo sobre Kodomo no Hi, que é o dia da criança, ou Shoubu no Sekku. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso, eu fico por aqui por hoje.